Esse sapateiro descobriu que quando usa o sapato de um cliente, milagrosamente consegue se transformar nele, até que um dia ele se transformou no seu vizinho, e quando foi até a casa dele encontrou a sua namorada no banho. Bob é um sapateiro, e todos os dias ele observa seu vizinho Lion, que era de se invejar com a bela mulher e um baita carro de luxo. O pai do Bob morreu, mas ele havia deixado uma herança para Bob, que valia muito mais do que dinheiro. Certo dia, Bob estava arrumando os sapatos de um rapper, e viu que o relógio do homem era lindo. O homem, bem desumilde, disse que aquele relógio compraria 3 lojas dessa de Bob. Acontece que o homem teve que deixar os sapatos para consertar, e disse que iria pegar mais tarde. Então, Bob se esforçou para conseguir arrumar os sapatos do rapper, mas a máquina de costura acabou queimando. E Bob não teve outra escolha a não ser ir até o porão e usar a antiga máquina do seu pai. Finalmente, algumas horas depois, ele conseguiu arrumar os sapatos do rapper. Só que antes de entregá-lo, Bob teve a curiosidade de usá-los, e surpreendentemente, ele se assustou ao ver que ele havia se transformado num homem. Somente quando ele retirou os sapatos, foi que ele voltou a ser ele. Bob ficou sem acreditar e calçou os sapatos novamente. E foi até o espelho e percebeu que até mesmo os dentes eram idênticos ao do rapper, dono dos sapatos. Logo, Bob percebeu o que tinha levado ele a se transformar naquele homem. Desde que os sapatos de alguém seja consertado pela antiga máquina do seu pai, terá um efeito mágico. Então, Bob pegou alguns pares de sapatos para consertar, e depois de algumas horas a mágica aconteceu novamente. Cada sapato que ele colocava, ele se transformava em uma pessoa diferente. Os pares de sapatos dos seus clientes se tornou um novo brinquedo de Bob. Bob também usava os sapatos para ir em restaurante caro, e depois que comia tudo, ele ia até o banheiro e trocava os sapatos e se transformava em outra pessoa para não pagar a conta. Certo dia, a namorada de Lion levou os sapatos do namorado para consertar. Naquela noite, Bob teve uma ideia brilhante. Ele pegou os sapatos de Lion e se transformou nele. Rapidamente ele foi até a casa da namorada dele, mas quando chegou lá, ela estava no chuveiro tomando banho. Curte e compartilha para a parte 2. Esse sapateiro descobriu que quando usa o sapato de um cliente, milagrosamente consegue se transformar nele, até que um dia ele se transformou no seu vizinho, e quando foi até a casa dele encontrou a sua namorada no banho. Bob é um sapateiro, e todos os dias ele observa seu vizinho Lion, que era de se invejar com a bela mulher e um baita carro de luxo. O pai do Bob morreu, mas ele havia deixado uma herança para Bob, que valia muito mais do que dinheiro. Certo dia, Bob estava arrumando os sapatos de um rapper, e viu que o relógio do homem era lindo. O homem, bem desumilde, disse que aquele relógio compraria 3 lojas dessa de Bob. Acontece que o homem teve que deixar os sapatos para consertar, e disse que iria pegar mais tarde. Então, Bob se esforçou para conseguir arrumar os sapatos do rapper, mas a máquina de costura acabou queimando. E Bob não teve outra escolha a não ser ir até o porão e usar a antiga máquina do seu pai. Finalmente, algumas horas depois, ele conseguiu arrumar os sapatos do rapper. Só que antes de entregá-lo, Bob teve a curiosidade de usá-los, e surpreendentemente, ele se assustou ao ver que ele havia se transformado num homem. Somente quando ele retirou os sapatos,